Boa noite aos irmãos. De muito longe é um pregador que veio. Foi anunciado no domingo e ele veio de longe. Mas graças a Deus pela oportunidade que temos de meditar na palavra do Senhor. Vamos orar e depois vamos meditar na palavra do Senhor. Oremos. Amado Deus, bondoso Pai, obrigado pela vida, pelo teu cuidado até aqui, por esse ministério, Deus, que iniciou com o pastor Roger, lá em 1988. Obrigado pela vida dele, que ele chegou com a dona Sharon. Ambos já estão na eternidade com o Senhor. Obrigado pelo testemunho de vida, por mais que tenhamos algo que possa desabonar a sua conduta, ele fez o melhor, a Deus, para a tua honra e glória, se despojando dos seus prazeres, da vida que vivia de forma regalada lá nos Estados Unidos, chegou aqui e com a ajuda, o apoio de irmãos que estão presentes também, participou desse ministério para a tua honra e glória, Deus. Ajuda-nos na responsabilidade de continuarmos fazendo aquilo que seja para glorificar o teu santo nome, pela nossa liderança, em especial pastor Wesley, dê sabedoria e entendimento a ele, que ele possa continuar proclamando, ó Deus, o evangelho, a salvação, que somente Jesus Cristo pode trazer, e que o homem precisa arrepender-se de seus pecados, ó Deus. Conforta então a Shelley, a Kelly, os netos, os genros, a igreja aqui, a igreja lá também, que todos em breve, Deus, estaremos na tua presença, não porque merecemos, mas porque Jesus Cristo nos dá essa certeza quando aceitamos a Ele como Salvador, pela tua graça e pela tua misericórdia. Ajuda-nos nessa noite a entendermos a tua palavra, a honrarmos e glorificarmos o teu santo nome. Perdoa os nossos pecados, Pai. Agradeço e oro em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. O título da mensagem é O Não de Deus. O livro de Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10, são os dois primeiros versículos que eu gostaria de estar partilhando com os irmãos. Diz assim, Jeremias 17, 9 e 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? O Senhor responde, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. O não de Deus. Como nós reagimos quando alguém diz não para nós? Qual é o nosso comportamento, principalmente como salvo em Cristo Jesus? Deus nos responde como salvos quando nós buscamos sua orientação de três formas: sim, não ou espera. A criança, ela precisa ser educada nos caminhos corretos, nos caminhos do Senhor, principalmente para que possa aceitar Jesus Cristo como Salvador. Mas o mundo hoje diz não. A criança precisa ser corrigida, mas o mundo diz não faça isso, porque pode melindrar a criança, pode causar trauma na criança. Mas a palavra de Deus fala lá em Provérbios 3, 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribe no teu entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos, ele endireitará as tuas veredas. Só Deus pode endireitar as veredas, os caminhos do homem, seja ele uma criança, seja ele um adulto. Porque Deus, através da sua palavra, tem um propósito especial para a vida do homem, que o pecado fez separação lá desde Adão e Eva. Então a ordem do Senhor é para não confiarmos em nós mesmos, no nosso coração pecaminoso. Deus quem dá a direção adequada. E a direção adequada baseia-se, na verdade, na sua palavra. Nós, como salvos em Cristo Jesus, não podemos abrir a mão da palavra de Deus para vivermos no presente tempo. As nossas decisões devem ser impactadas pela palavra de Deus, devem ser orientadas pela palavra de Deus. É o que diz Provérbios 3, 5 e 6, para que o nosso caminho possa ser perfeito diante do Senhor e principalmente diante dos homens que olham para as nossas vidas. Provérbios 8, 32, agora, pois, filho, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardam os meus caminhos. E Provérbios 8, 34, a parte primeira, bem-aventurado o homem que dá ouvidos à minha palavra. 1 João 3, 20, sabendo que o nosso coração se nos condena, maior a Deus do que o nosso coração, e Ele conhece todas as coisas. Então, Deus sonda o propósito, conforme nós lemos. Perverso é o coração, enganoso é o coração, mas o Senhor esquadrinha, o Senhor sonda, o Senhor sabe o propósito do meu coração antes de eu ter alguma atitude ou antes que eu esteja pensando, Ele já sabe qual vai ser meu pensamento. Porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele está sobre todas as coisas. Então, através da sua palavra, Ele nos orienta para que nós possamos, como salvos em Cristo Jesus, ter o melhor caminho. Nós temos muitas possibilidades de escolha dia a dia.
Mas nós não podemos permitir que o enganoso coração nos leve pelo sentimento, nos leve para caminhos que desagradam ao Senhor. Por quê? Porque Deus dá a melhor orientação e Ele, quando dá a melhor orientação, Ele quer o melhor de mim, porque Deus é ontem, hoje e eternamente. Deus já está lá no futuro. E nós vamos ver que quando Deus diz não, é porque Ele sabe o que vai ser melhor para o servo dele lá adiante, não no presente tempo. Para o presente tempo, muitas vezes, as nossas escolhas vão ter bons resultados, mas adiante elas trarão consequências graves. Então é Deus que nos orienta nessa natureza pecaminosa que o Espírito habita para que nós possamos escolher fazer a vontade de Deus, porque o nosso coração é enganoso, perverso, e ele precisa de Jesus Cristo. Aquele que não tem Jesus Cristo precisa da salvação em Jesus Cristo. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Ou seja, Deus troca a mente, troca o coração do homem para que ele possa fazer coisas que agradam ao Senhor. E só Jesus Cristo é capaz de fazer isso. E nessa noite eu quero ver na vida de 3 homens de Deus, que tiveram por parte de Deus não. Deus foi categórico, não, para a vida desses homens. Por quê? Porque Deus mostra o poder, a soberania sobre as circunstâncias diferentes que nós enfrentamos e Ele diz um não para o nosso bem. Então, não na vida de 3 homens. O primeiro homem é Moisés. O não de Deus a Moisés. Deuteronômio 3:26. Porém, o Senhor indignou-se contra mim por causa de vós, ou seja, povo de Israel. Deus se indignou contra mim por causa de vocês e não me ouviu. Antes o Senhor me disse, basta. Moisés, chega de falar nisso, basta. Não me fales mais nesse negócio. Qual era o negócio? Moisés queria introduzir o povo de Israel na terra prometida. Por quê? Porque Deus havia prometido que Moisés tiraria o povo do Egito, da escravidão do Egito, e introduziria o povo na terra prometida. Moisés queria entrar na terra prometida. E a existência de Moisés, se nós acompanharmos desde o nascimento, quando a filha de Faraó toma ele e cria ele por 40 anos, depois ele mata aquele egípcio, e aí é descoberto, e ele vai e vive 40 anos com Jetro e casa com Zípora, tem seus filhos. Naqueles 40 anos, Deus preparou ele para o propósito de voltar para o Egito, e ele voltou depois da morte de Faraó, para que tirasse o povo da terra do Egito e o levasse à terra prometida. Então, o propósito da vida dele era esse. Como Deus agora vai dizer para ele, basta, não fala mais nisso, Moisés. Eu não quero mais saber, tu não vai botar o povo. Por quê? Porque Deus é mau. Se ele promete, ele não vai cumprir. Por que Deus fez isso com esse homem, Moisés? E a palavra de Deus diz que Moisés era um homem mais manso do que todos os homens. Um homem que servia a Deus, um homem de Deus, e Deus disse não. Abra lá para Números 20, 7-11, por que Deus disse não para ele? E o Senhor falou a Moisés dizendo, Moisés, toma a tua vara, ajunta a congregação, tu, Arão e teu irmão, e fala a rocha para que dê água. Porque o povo estava murmurando por falta de água, e Deus disse, pega a vara, vai, fala a rocha vai dar água, porque eles queriam água, estavam morrendo de sede no deserto. Perante os teus olhos, e dará água. Assim lhes tirarás água da rocha e darás de beber à congregação os animais. Então Moisés tomou a vara diante de Deus, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação toda, e Moisés disse-lhes, ouvi agora, rebeldes, Israel, ouvi agora. Porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés, presta atenção, levantou a vara e feriu a rocha 2 vezes. E saíram águas, e bebeu a congregação e os animais. E o Senhor disse a Moisés, porquanto não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis a congregação na terra que eu jurei dar a Abrão, a Isaque e a Jacó. Estas águas são de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Então, o que aconteceu? Moisés, quando estava tirando o povo de Israel, lá no capítulo 14 de Êxodo, Deus disse para ele, quando ele estava diante do mar vermelho, e o povo de egípcio cercando ele, disse, Moisés, pega a vara, levanta, que o mar vai se dividir em 2. Ele levantou a vara, o mar dividiu, o povo passou em seco, e os egípcios foram afogados, e o povo saiu. Aí depois, lá em Horebe,
o povo contendeu, capítulo 17 de Êxodo, contendeu com Moisés, dá-nos água, porque nós vamos morrer de sede aqui. Moisés pegou a vara e feriu, e uma vez só, e a rocha deu água. Agora aqui, ele feriu 2 vezes, porque ele errou. Deus disse, fala para a rocha, não é para ferir. Mas mesmo assim, Deus foi glorificado, porque no segundo ferimento, a rocha deu água, porque era Deus que estava ali. Mas ele não cumpriu a cabo a palavra de Deus. Então eu desafio para as nossas vidas, se um homem de Deus como Moisés falhou, irmãos, quanto mais atenção nós temos que ter nesse mundo perverso que nós vivemos para fazer a vontade de Deus conforme a sua palavra. Feriu, deu água, levanta a vara, a mesma vara que ele usou nas 3 vezes, na outra vez ele usou de forma errônea. E assim, Deus quer que nós cumpramos plenamente a palavra de Deus. Ele não quer um meio crente, ele não quer um meio cristão. Ele quer um cristão que faça a sua vontade, que viva para os propósitos de glorificar a Deus. Porque tu não trouxe glória a mim, Moisés. Tu não vai botar o povo na terra que eu prometi. Eu prometi, mas tu não me glorificou. Deus tem que levar a glória. O pastor Roger dizia, está lá no seminário, a Deus seja a glória. Tudo que ele fez aqui foi para a glória de Deus, nunca para a exaltação dele. Ele nunca recebeu um tapinha nas costas, parabéns, parabéns, ele nunca gostou disso. Porque ele veio aqui com o propósito de glorificar a Deus. E ele fez isso. Mesmo sendo pecador como nós somos. Mas nós precisamos ter o propósito não de agradar o homem, mas agradar a Deus. Então Deus poderia permitir tranquilamente que Moisés introduzisse, mas em razão disso, Deus disse não. Deuteronômio 4 até o 34. Qual foi a reação de Moisés depois de Deus dizer não? Ele se melindrou, ele reclamou de Deus, ele virou as costas para Deus, como muitos crentes estão fazendo hoje em dia? Não. Ele lê depois em casa de 4 a 34 de Deuteronômio, Moisés, a resposta dele fez uma revisão da lei para o povo, mostrou ao povo, Deus quer que nós servamos a ele dessa forma. A experiência que ele teve negativa, ele transmitiu para que o povo não pisasse na bola como ele pisou na bola. E aquele povo era rebelde. Então ele relatou todos os acontecimentos que ocorreram com o povo, desde a saída da terra do Egito até aquele momento que estavam próximos para entrar na terra prometida. Ele relatou e fez uma explanação. Ou seja, o lugar, o caminho que nós devemos andar é na vontade do Senhor. É o que está escrito ali. Tem as bênçãos e tem as maldições, capítulo 28 e 29. Ele mostrou de Deuteronômio. E o povo entendeu isso. Moisés aprendeu então a aceitar o não de Deus e continuou servindo a Deus. Não vire as costas para Deus. Não vire as costas para Jesus Cristo, porque senão vai estar profanando, pisando no sangue de Jesus Cristo que foi derramado pelo teu, pelo meu pecado. Eu tenho dito isso. Falo na minha casa, falei hoje para o irmão Eduardo, eu prefiro que Deus tire a minha vida se eu sair dos caminhos do Senhor, mesmo de forma trágica, porque eu não posso ser um tropeço. Eu me converti em 78, em 79 me batizei, depois fiquei 8, 9 anos longe de Deus. Quando eu voltei para o caminho do Senhor, eu disse, Senhor, eu não vou mais brincar de ser crente. Agora o que eu disser eu vou cumprir. Sou pecador, tenho falhas, tenho problemas, tenho, mas eu procuro andar conforme aquilo que agrada ao meu Deus. Por quê? Porque Ele derramou sangue pelos meus pecados. Ele transformou a minha vida. Eu não posso, como cachorro, voltar ao vômito. Eu não posso, como a porca, voltar à lama. Eu preciso seguir adiante, mesmo que Deus diga não. E Deus tem dito muito não na minha vida, tem dito ainda não hoje. E eu tenho procurado absorver isso para a glória do Senhor. Então Moisés aprendeu a lição e foi um testemunho. E nós, como salvos, assim precisamos ter esse mesmo procedimento. Andar nos caminhos do Senhor, na sua palavra. Abra a palavra do Senhor dia a dia. Ore, medite, para que tu possa entender o que Deus quer para a tua vida. Deus criou o homem com livre-arbítrio, mas Ele tem prazer quando nós escolhemos fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus não pode ser pesada para mim, porque eu vou cumprir a vontade de Deus e não a minha. Eu tenho que me despojar do meu eu, do meu ego, e deixar que Deus, pelo seu Espírito, domine a minha vida, para que eu possa servir ao Senhor. Esse é o livre-arbítrio que o homem tem, mas para isso precisa escolher o melhor, que é a vontade do Senhor. Mateus 17, de 1 a 3. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João.
seu irmão, e conduziu em particular a um alto monte. Veja o que aconteceu lá com Jesus Cristo no monte. Transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que apareceram quem? Moisés e Elias, falando com o Senhor Jesus Cristo. A recompensa de Moisés no monte da transfiguração. Ele viu a terra prometida. Ele viu. Se tu pegar o livro de 1 Reis, capítulo 4 ou 6, fala que 480 anos depois da saída dos israelitas do Egito, Salomão começou a construir o templo em Jerusalém. E foi 1000 anos antes de Cristo, ou seja, 1500 anos depois, Moisés viu Jesus Cristo transfigurado, ou seja, a terra prometida. Tu está aqui, porque ele foi fiel, irmãos. Então nós temos que ter essa visão, não do mundo, não das coisas que me agradam, ou os problemas que eu passo. Eles não são maiores do que a visão celestial de estar na presença de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos transforma para ser uma nova criatura já. Vivermos o reino de Deus no presente tempo, nos preparando para a chegada. E Moisés entendeu isso mesmo, com todas as suas dificuldades com o pecado. Então é um alerta para as nossas vidas. O homem não pode seguir os propósitos do seu próprio coração, ele precisa aceitar aquilo que Deus diz nessa palavra. Se tu não tem Jesus Cristo como Salvador, nos acompanha pela internet ou está presente, o primeiro passo, precisa aceitar Jesus Cristo como Salvador para poder fazer a vontade de Deus. Porque pelo teu coração perverso, pecaminoso, tu vai escolher fazer as coisas da tua carne, do mundo e tudo aquilo que não agrada a Deus. Então, primeiro passo, aceite Jesus Cristo como Salvador para ser um servo, um homem, uma mulher de Deus e poder servir no presente tempo, aguardando a recompensa de estar com o Senhor. Então, o primeiro não a Moisés, o segundo não a Davi. Segundo Samuel 7. Segundo Samuel 7. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, tendo o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos, disse o rei ao profeta Natã: eis que eu moro em casas de cedro, e a arca de Deus dentro de cortinas, ou seja, em tendas. E disse Natã ao rei: vai e faze tudo que está dentro do teu coração. Então veja bem, o propósito de Davi era fazer um templo para Deus, para adoração, porque Deus andava em tendas. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai, dize a Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás uma casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei de tenda e de tabernáculo em tabernáculo. E em todo lugar em que andei com os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra aos da tribo de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo Israel, dizendo: por que não me edificaste uma casa de cedro? Agora, pois, dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada de trás das ovelhas para que fosse soberano, rei, sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, a destruir teus inimigos diante de ti, e te fiz grande o teu nome e o nome dos grandes que há, sobre o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite em seu lugar, e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade aflijam como dantes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa. Quanto teus dias forem completos, e vires a dormir com os teus filhos, então farei levantar depois de ti, da tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o meu reino com ele. Este homem, Salomão, edificará uma casa para meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Trono do seu reino para sempre, falando não só de Salomão, mas de Jesus Cristo. Está falando de Jesus Cristo. Eu te serei por pai, eu serei por pai a ele, e ele será por filho. E se vier transgredir, castigá-lo-ei com a vara de homens e os açoites dos filhos dos homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Mais uma vez falando de Jesus Cristo, teu trono será firme para sempre. Conforme todas essas palavras,
e conforme toda a visão falou o profeta Natã a Davi. Então, Davi teve um propósito, olha só o propósito. Eu vou construir esse templo para Deus. Que coisa mais maravilhosa que isso? Deus disse, não, Davi, tu não vai fazer isso. Não é tu que vai fazer isso. Tu não vai fazer isso. Porém, não subsistirá o teu reino. Está falando aqui de Saul, 1 Samuel 13:14. Porque ele diz ali que ele tirou da casa de Saul o reino de Israel e passou para Davi. Por quê? Porque Saul não foi um homem segundo o coração de Deus. Lembra que o povo pediu um rei e o desejo do povo foi dado. Samuel elegeu rei a Saul porque Deus permitiu que fosse. Mas Deus escolheu um homem segundo o propósito de seu coração, conforme Atos 13:22, levantou o rei Davi. Paulo está falando, um homem que deu testemunho. Achei nele, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. Então, olha o coração de Davi. Era tão perfeito para Deus, mesmo com seus pecados, que Deus permitiu a ele prosperar no seu reino. E a ideia, Deus aceitou de ter um templo, mas não permitiu que Davi fizesse o templo. Deus escolheu um descendente da sua linhagem. Ele fala ali, no capítulo 7 de 2 Samuel, que levantaria um descendente. 1 Crônicas 28:3. Porém me disse Deus, para Davi aqui falando, né? Não edificarás casa para o meu nome, porque é um homem de guerra, derramaste muito sangue. Teu filho Salomão, ele edificará minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho e rei após ti. 1 Crônicas 22:9 e 10. Então Deus, um propósito maravilhoso para a vida de Davi. Mesmo dizendo não, a descendência de Davi prosperou através de Salomão, que edificou o templo que Davi propôs no seu coração. Por quê? Davi era um homem de guerra, diz a palavra do Senhor. Por que Deus disse não a ele? Porque talvez todo aquele poder de Davi, toda aquela conquista feita diante daqueles povos, todo o reconhecimento como um maioral, um homem conquistador de guerra, pudesse ser uma soberba no coração de Davi e não trouxesse glória a Deus. Davi trouxe glória a Deus como um conquistador. Davi trouxe glória a Deus como um servo fiel na responsabilidade que Deus deu de ser rei sobre Israel e ser um exemplo para o povo. Ele trouxe glória a Deus. Mas quanto ao templo, quem deveria trazer glória a Deus seria Salomão. 1 Crônicas 29:1, disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único que Deus escolheu, ainda é moço e tenro, e a obra é grande, porque não é palácio para homem, senão palácio para o Senhor. Salomão era jovem. Salomão, talvez, aos olhos do mundo, era débil, no sentido de não ter o conhecimento que tivesse Davi. Mas, irmãos, Deus escolhe as coisas fracas desse mundo, as coisas desprezíveis aos olhos do homem, para receber a glória devida. E ele recebeu através do que Salomão fez. Davi não virou as costas para Deus. Se pegar o livro de 1 Crônicas, a partir do capítulo 24 até o capítulo 29, Davi se esmerou em preparar os porteiros, os levitas, distribuindo pelos turnos, preparando os músicos, preparando o material necessário. Ele acumulou, ele tirou do seu tesouro particular e cedeu para a construção do templo. Ele não fez o templo, mas ele mostrou a gratidão por tudo aquilo que Deus fez, colocando à disposição a vida dele, os bens dele, para que o filho dele pudesse fazer a vontade do Senhor. Então nós precisamos ter o cuidado, irmãos, porque nós temos família, temos filhos que estão olhando para as nossas vidas, por nosso testemunho, por nosso exemplo, de como nós devemos nos comportar, nos conduzir, quando Deus muitas vezes diz não para nós. A nossa atitude deve ser de glória a Deus, porque Ele é o único digno de receber honra e glória, mesmo que não seja a minha vontade, mesmo que não seja do meu jeito, porque, como eu falei, Ele é ontem, hoje e eternamente, Ele já está lá adiante,
Nós sabemos que Salomão, no final da vida, foi um idólatra. Não vem ao caso aqui. Mas ele cumpriu no tempo do seu reinado as coisas para glorificar a Deus. Que nós possamos ter este entendimento. A experiência, então, de Davi, ele passou o seu filho para que ele pudesse ser um servo fiel ao Senhor. Deixou todos os preparativos necessários para que a obra da construção do templo fosse feita. Por quê? Porque ele entendeu adequadamente o não de Deus. A recompensa dada foi esse filho. E se nós olharmos a história de Davi, com quem Davi teve o filho? Ele teve várias esposas, concubinas, mas com quem foi o filho? Com Betseba. E o que foi Betseba? A mulher de Urias, o teu que ele matou, mandou para a guerra para matar, para tomar conta da mulher do outro. Mas Deus tinha um homem conforme o propósito do seu coração, pecador como eu, como tu, mas que se arrependeu. E quando ele se arrependeu, o Salmo 51 fala do arrependimento dele. Deus o amou tanto que deu um filho, e lá Gededias chama, por quê? Porque Deus amou tanto o filho como o pai, e ele foi o servo de Deus que fez o propósito de construir o templo. Então Deus demonstra a sua misericórdia, a sua compaixão para todo aquele que se arrepende de seus pecados. Seja ele um salvo, porque está vivendo uma vida pecaminosa, precisa confessar como Davi confessou, abandonar e retomar a comunhão com Deus, ou aquele que ainda não tem Jesus Cristo como Salvador, precisa reconhecer que só Jesus Cristo tem essa ligação entre ti e o Deus Todo-Poderoso. Então precisa reconhecer Jesus Cristo como Salvador, e Ele vai perdoar todos os teus pecados, vai lançar nas profundezas do mar, como diz a palavra de Deus, e vai ter uma comunhão contigo, para que tu possa trazer glória a Ele. Então, Moisés recebeu o não de Deus, Davi recebeu o não de Deus, e por último, o não de Deus a Paulo, outro homem de Deus, outro servo de Deus magnífico. 2 Coríntios 12, 7 a 10. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim. Senhor, tira esse problema de mim. E a resposta do Senhor foi: a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, diz Paulo, para que em mim habite o poder de Cristo. Então o Senhor Jesus Cristo disse não a Paulo. Paulo pediu alívio. A palavra de Deus fala, um espinho na carne. Um espinho, se tu pegar um espinho e fincar na mão e deixar ali, ele te incomoda. Se tu começar a cutucar na tua mão, tu vai ver que ele é pontiagudo, ele faz mal, ele te desestabiliza. Paulo tinha algo, não sabemos se era um problema de saúde. Se era um problema de saúde, poderia ser uma dor abdominal, uma dor no ouvido, ou talvez um problema de visão, qualquer outro tipo de problema físico que tu imaginar que pudesse impedir Paulo de fazer a obra. Se for um problema de carne, como diz ali, né, em referência à natureza pecaminosa, poderia ser alguma coisa que fosse tentação para ele, alguma coisa que fosse difícil para ele vencer, e ele pedia para que não pudesse prejudicar o testemunho, e pedia que Deus retirasse. Se a expressão fosse figurativa, um espinho na carne, poderia ser os opositores, os judeus, os judaizantes, poderiam ser esses. A palavra de Deus não deixa claro. Muitos dos estudiosos da Bíblia dizem que talvez fosse um problema de saúde, principalmente por causa da visão, que quando ele estava no caminho de Damasco, ele perdeu a visão por 3 dias, em razão da glória do Senhor que refletiu na luz, e ele ficou sem visão. Pode ser que fosse isso, mas não se sabe. Mas não importa. Deus disse não. Senhor, me tira isso da minha vida, porque me impede de servir. Não, tu vai servir da maneira como eu desejo que tu me sirva, com esse corpo que eu te dei, com essa forma que tu tem para me servir. A maioria das pessoas não aceita, muitas vezes, um problema que impede ela de fazer alguma coisa e coloca a desculpa naquele problema para não fazer nada, principalmente para Deus. Ah, por causa do reumatismo. Ah, porque está me doendo a cabeça. Ah, porque sempre tem um e impede de servir a Deus.
mensageiro de Satanás, fala ali no versículo 7. Então, Deus permitiu que tudo isso, que Satanás afligisse a Paulo. Lembra de Jó? Jó era um servo fiel a Deus. E Deus permitiu que Satanás afligisse Jó, perdendo seus bens, a família, a saúde, mas ele perseverou. Leia todo o livro de Jó, você vai ver a história de Jó. Um ensinamento como o de Paulo, de homens que foram fiéis quando Satanás começou a cercar suas vidas. Satanás está bradando, irmãos, ao nosso derredor, procurando derrubar aquele que é fiel. Ele não quer os infiéis, ele quer aquele que é fiel, para que seja um tropeço. A minha graça te basta, Davi. A minha graça te basta, Nara, basta para todos nós, mas nós precisamos entender o propósito de Deus. Deus, com ternura e bondade, respondeu a Paulo e responde dia a dia a nós através da sua palavra. Tu tem tudo na palavra de Deus para encontrar resposta para as dificuldades, para o espinho na carne que tu possa estar passando. A confiança em Deus. O plano de Deus para a vida de Paulo era de bem. Muitas pessoas sofrem de enfermidade e ficam amarguradas. Não foi o caso de Paulo. Paulo foi um homem de Deus. Versículo 10 do capítulo 7 de 2 Coríntios 12, 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Senhor, tu me deu esse problema, eu vou ser forte com esse problema, porque eu vou trazer glória a ti. Paulo não se gabava de ser o Paulo, o que perseguia a igreja e foi transformado, o missionário bem-sucedido, não. Diz a palavra de Deus no versículo 9, se tem uma coisa que eu vou me gabar é na minha fraqueza. Então Deus quer usar a nossa fraqueza, irmãos, para receber a glória devida. E Paulo entendeu isso. E ele foi um homem que serviu, perseguido por falsos crentes, perseguido pelos judeus, perseguido pelos romanos, perseguido por todo mundo. Satanás incitando ele contra Deus. Mas ele precisava manter o seu orgulho embaixo e Deus exaltado. Por isso que Deus deu o espinho na carne. Então, irmãos, quando nós temos um relacionamento com Deus, nós não devemos questionar a Deus por que isso, por que aquilo. Mas para quê? Para a tua glória, Senhor. Com certeza vai ser a resposta. Tudo que está acontecendo comigo é para a glória do Senhor. Lembra? Ele já sabe lá o amanhã. E ele vai receber glória. E nós vamos receber a nossa recompensa. Será que nós poderíamos ser Moisés, Davi, Paulo? No comportamento diante dessas circunstâncias que são o não de Deus? Como nós agiríamos? Porque quando eu estou fraco, então que eu sou forte. Versículo 10 do capítulo 12 de 2 Coríntios. A recompensa de Paulo foi aprender a depender de Deus. Quando eu sou fraco, eu sou forte, porque teu espírito é manifesto na minha vida. A tua glória é manifesta. O meu orgulho está lá embaixo. Por mais conhecimento que eu tenho. Então, muitas vezes, Deus permite o não na nossa vida para nós crescermos espiritualmente. Porque talvez nós sejamos fracos espiritualmente. E Ele diz o não para nós aprendermos com aquele não como esses servos aprenderam. E talvez Deus diga não, como disse a Paulo, também, para nós não nos orgulharmos das nossas forças espirituais, da nossa espiritualidade e desprestigiarmos talvez irmãos que precisam do nosso auxílio para crescer assim como nós crescemos, porque tem alguma dificuldade ou porque não tem interesse ou por qualquer outra circunstância. Então Deus dá não na nossa vida para alguns aspectos, para nós não nos ensoberbecermos. E nós temos que entender isso. E só através da palavra de Deus, no contato diário com Deus, é que nós podemos fazer a vontade de Deus. 3 servos de Deus, Moisés, Davi e Paulo, receberam o não de Deus. Quando serviam a Deus, eles não estavam sentando, esquentando o banco. Eles não estavam em casa. Não, eles estavam servindo a Deus.
aonde Deus colocava para servir, seja no teu trabalho, seja na tua vizinhança, na tua família, na igreja local, no evangelismo, entregando folheto, Deus pode dizer não, pode fechar uma porta. Paulo mesmo disse, uma porta foi fechada, mas uma outra se abriu. Por quê? Porque é lá que Deus quer me usar. Por isso que ele diz um não. Permite talvez uma doença. Mas esses homens deram glória a Deus. E agora me vem a mensagem, falando, me vem o irmão Paulo Barbosa, um servo de Deus que até o último suspiro deu glória a Deus com a sua vida. Foi um testemunho de vida. Com toda aquela doença que consumia internamente seus músculos, mas a razão dele estava no Senhor. Porque ele sabia em quem ele cria e que tinha um depósito para se manter fiel, perseverando, fazendo a vontade de Deus. E isso é um desafio para nós, irmãos. Deus podia ter curado o irmão Paulo? Podia. Deus podia ter curado Paulo? Sim. Paulo da Bíblia. Paulo curou quantos? Quando o navio naufragou lá em Malta, quantos ele curou lá de disenteria? O chefe e todos que chegavam só na sombra de Paulo eram curados. Por que Deus não curou? Porque Deus tinha um propósito, assim como tinha para a vida do Paulo Barbosa, para receber glória, seja na vida, seja na morte. Porque quando nós partimos daqui, irmãos, como crentes, nós precisamos deixar um legado. Alguma coisa que nos identifique com o Salvador, para que a pessoa que olhou para a nossa vida, o tempo todo aqui, possa dizer, servo bom e fiel esse homem, essa mulher, essa criança. Mesmo com todas as circunstâncias que não gostava que fosse a seu favor, permaneceu firme. Esse é Paulo Barbosa. Então Deus tem sempre uma razão e Ele tem uma recompensa para aqueles que entendem a sua soberania, porque eu bem sei os pensamentos que pensam de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29, 11. Era para o povo de Israel, vale para nós. Pensamentos bons, mesmo com não. Que Deus, irmãos, com a sua palavra, possa receber a glória pela nossa submissão à sua vontade, como salvo em Cristo Jesus. E aquele que não tem Jesus Cristo como Salvador, seja pela internet, seja pessoalmente, meu desejo é que tu possa nos procurar, para que nós possamos, através da palavra de Deus, te mostrar como tu pode crer nesse Salvador. Não estamos prometendo facilidade na tua vida, mas uma vida com a presença. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor Jesus Cristo, antes de partir, deixou a comissão e a sua presença, o Espírito Santo, para que pudesse nos conduzir nesse mundo, para que nós pudéssemos dar glória a Deus com a nossa vida. Que Deus, com a sua palavra, possa receber a glória. Amém? Vamos orar. Pai amado, obrigado pela tua palavra. Ajuda-me, ó Deus, dia a dia, a entender a tua vontade, mesmo que muitas vezes o teu tempo não é o nosso tempo, Deus, mas os teus pensamentos são superiores aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, ao nosso coração enganoso, à nossa vontade que conspira contra o teu Espírito que habita em nós, ó Deus. Mas que nós possamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus dia a dia, pela tua palavra, que possamos nos dedicar a um tempo especial na meditação e na orientação do teu Espírito. Obrigado por essa vida que tu tem nos dado nesse local, essa igreja, e por cada irmão que tem apoiado o ministério. Mais uma vez, somos gratos pelo pastor Roger, que também se despojou de tudo aquilo que poderia ser para a glória dele, para honrar e glorificar o teu santo nome. Conforta a sua família e que tu possa receber nossas petições agora para a tua honra e glória. Em nome de Jesus Cristo, que a tua vontade seja feita. Amém.